Descobriu o bicho milionário que a diretoria do Flamengo prometeu pagar aos jogadores em caso de título da Libertadores da América. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os números e fala também sobre Memphis Depay, decidido a permanecer no Corinthians pelo menos até o fim do contrato em junho do ano que vem. Te atualizo ainda sobre o Palmeiras com uma notícia sobre Paulinho. Vou te contar sobre um pedido claro feito pelo técnico Crespo durante reunião para planejamento de 2026, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, lobby por Hulk, entre atletas importantes do Galo e a multa para que Fagner jogue pelo Cruzeiro contra o Corinthians na Copa do Brasil. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias, um convite, muita gente está cobrando e cobrando alto para dar dicas de apostas esportivas. Meu grupo do Telegram é absolutamente gratuito, com dicas em jogos de Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Série B e muitas partidas internacionais. A gente busca as melhores opções e deixa essa dica de forma gratuita para você no Telegram. Para receber essas informações, basta clicar no link no comentário fixo ou na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, basta me seguir. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre Gabriel Sara, o ex-jogador do São Paulo, que pertence ao Galatasaray e vive boa fase, é alvo de José Mourinho, técnico português que era adversário do Sara no futebol turco, enquanto defendia o Fenerbahçe, foi contratado pelo Benfica e tem a intenção de levar o brasileiro pro futebol português. Bora contar também que a Justiça determinou que a CBF pague 75 milhões de reais ao Icasa por causa de um erro cometido pela CBF contra o time cearense em 2013. CBF deve recorrer dessa decisão. Já Wagner Mancini, novo técnico do Red Bull Bragantino, foi contratado para evitar o rebaixamento, mas seu histórico recente não é dos melhores. Foram 7 rebaixamentos desde 2010. Essa cena começa com o Guarani em 2010, passa por Ceará em 2011, Sport em 2012, Botafogo em 2014 e Vitória em 2018, Grêmio em 2021 e América em 2023. Para fechar o giro de notícias, contar que o Sport conseguiu homologar seu plano de recuperação judicial pela Justiça Pernambucana nessa terça-feira. Quero falar agora sobre o Santos, que deve perder o lateral esquerdo Souza no fim da temporada. Jogador de 19 anos de idade, que aos pouquinhos tem se firmado como titular, fez grande jogo e marcou um gol no empate 2-2 contra o Botafogo no último final de semana. Desde então, o Santos já percebeu uma série de movimentos ligados a empresários e clubes interessados na contratação do atleta. O fato de o Souza ter só 19 anos, enorme potencial e ser representado pelo Juliano Bertolucci se transformou numa dor de cabeça para o Peixe. Souza, que já foi alvo de uma especulação do futebol holandês e também de ofertas de times sauditas. A ideia do Peixe era vendê-lo na casa dos 15 milhões de euros. Não sei se vai haver a possibilidade de conseguir tanto dinheiro por um atleta que é de fato muito promissor, mas num clube que precisa urgentemente de transferências de atletas. A boa notícia para o Santos é que se o Souza vai embora, há pelo menos 3 jogadores nas categorias de base muito promissores para jogarem na lateral esquerda, casos de Vinícius Lira, Rafael Gonzaga no Sub-17 e Cauê Miranda no Sub-15. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Trago uma informação exclusiva. Se quiser contar com Fagner nas partidas de semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai precisar gastar um caminhão de dinheiro. Você vai lembrar que o Fagner pertence ao Corinthians e foi emprestado à Raposa de graça, sem custos. E mais, o Cruzeiro ainda paga cerca de metade dos salários do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro. Pois bem, Corinthians, diante dessas condições, exigiu a colocação de uma multa de 5 milhões de reais por partida, caso o Fagner seja utilizado contra o Corinthians. Fagner está terminando um processo longo de recuperação física, deve começar a treinar na próxima semana e, na teoria, estará à disposição para os 2 jogos de semifinal da Copa do Brasil, a ida em 10 de dezembro no Mineirão, a volta no dia 14 de dezembro na Neoquímica Arena, mas é muito óbvio que o Cruzeiro não vai escalar o Fagner diante de multas estratosféricas
haveria necessidade de um investimento de 10 milhões de reais apenas para ter o atleta nas 2 partidas. Importante registrar que o futuro do Fagner segue indefinido, mas a tendência é que ele não fique no Cruzeiro, até porque a Raposa tem o William como titular e o Cauã, excelente contratação feita recentemente do Atlético Paranaense. Bora falar agora sobre um lobby importante de jogadores do Galo por Hulk. A situação da queda de braço entre Hulk e Sampaoli é evidente. Depois da classificação do Atlético contra o Independente Del Valle, o Hulk admitiu ter tido uma conversa dura, severa, com o Sampaoli recentemente. Ele preferiu não dar mais detalhes, mas admitiu que existiram essas conversas com o chefe. O Hulk perdeu espaço desde que o Sampaoli foi contratado. De titular absoluto, ele virou um coadjuvante, um cara que entra nos minutos finais das partidas, ainda assim tem conseguido ser útil, com assistência, com gol, enfim. Queria registrar que além da torcida, que em sua grande parte é a favor da continuidade do Hulk, e da diretoria, que gosta muito do atleta, há um lobby importante de jogadores, como por exemplo de Bernard, Dudu, Rony e Igor Gomes. Todos já se manifestaram de forma pública, torcendo para que o Hulk permaneça na próxima temporada. É importante registrar ainda que o contrato do Hulk com o Atlético só se encerra em dezembro de 26. Então, na teoria, ele ficaria, mas existe uma possibilidade real de o Hulk ir embora por conta do custo de 2 milhões de reais mensais. O Sampaoli entende que utilizaria melhor esse dinheiro com a contratação de 1 ou 2 atletas indicados por ele. Desde que o Hulk foi contratado em 2021, foram 277 jogos com 131 gols e 49 assistências. Hora de falar sobre o Corinthians. Informação importante envolvendo Memphis Depay. Se depender da nova diretoria alvinegra, Memphis Depay fica apenas até dezembro. O contrato dele se encerra em junho do ano que vem, mas Osmar Stabile e companhia não querem continuar gastando 6 milhões de reais por mês com um atacante holandês. Pois bem, o Memphis pretende continuar no Corinthians pelo menos até o fim do seu vínculo. E essa demonstração ficou muito clara quando a gente descobriu que o Memphis está procurando uma nova casa para morar. Se ele cogitasse ir embora em dezembro, bastava continuar morando numa cobertura triplex, num hotel chique na região da Avenida Paulista, que custa 700 mil reais por mês ao Corinthians. Importante registrar que o Memphis recentemente andou visitando alguns imóveis. E o craque Neto contou que um dos imóveis que o Memphis gostou é de altíssimo padrão, cujo preço de aluguel é de 500 mil reais mensais. Confesso que estou muito curioso para entender que imóvel seria esse cujo aluguel custaria 500 mil por mês. Mas ainda que seja fechado esse acordo, isso garantiria uma economia de 200 mil reais mensais. Corinthians desembolsa 700 mil por mês para manter Memphis Depay no triplex do Rosewood, nome do hotel, na região da Avenida Paulista. Memphis Depay não tem a intenção de sair do Corinthians pelo menos até o fim do contrato, porque já percebeu que em janeiro a janela de inverno na Europa é sempre mais fria, com menos possibilidades. Para o Memphis é mais negócio esperar até julho, quando ele fica livre, e aí pode escolher o clube para onde quer jogar. Você, torcedor do Corinthians, prefere que o Memphis cumpra seu contrato e fique até a metade do ano que vem, ou deixe o clube no fim da atual temporada? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora de mais uma informação exclusiva. Bastidores da reunião entre São Paulo e Hernan Crespo para o planejamento da temporada de 2026. A reunião aconteceu nessa quarta-feira no centro de treinamento. Ficou definido que o São Paulo vai buscar jogadores jovens com intensidade e baixo histórico de lesões. Esse vai ser o perfil de atletas que o tricolor vai buscar como contratação para 2026. Preocupação enorme com jogadores mais veteranos que têm um histórico de lesões, como por exemplo Oscar, Lucas Moura, Wendel, Luiz Gustavo, entre outros. Pois bem, aqui vem a informação exclusiva. Durante o papo entre dirigentes e a comissão técnica do Crespo, o treinador argentino pediu a palavra e solicitou que o São Paulo não contrate mais atletas sem que pelo menos ele seja consultado. O Crespo quer participar da escolha, ou emitir a sua opinião. Ah, esse é bom, esse é ruim, esse ajudaria, a preferência era por outro. E esse recado do Crespo tem tudo a ver com os últimos reforços contratados pelo São Paulo. O Crespo chega ao São Paulo em 18 de junho. Desde então o tricolor contratou Rafael Tolói, Mailton e Rigoni. Os 3 reforços foram contratados sem a participação do Crespo. Carlos Belmonte e Rui Costa
Os homens fortes do departamento de futebol foram quem conduziram as negociações sem a participação do Crespo, e o Crespo pediu que fosse ouvido daqui para frente. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor pretende subir 6 atletas da base para o profissional depois da Copa São Paulo de Juniores. São 6 atletas mapeados pelo departamento de futebol profissional e há um entendimento de que eles podem ser bastante importantes. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Má notícia para o torcedor alviverde. Aquela ideia de utilizar o Paulinho numa eventual final de Libertadores está praticamente descartada. O atacante, que passou por cirurgia na tíbia depois do Mundial de Clubes, não deve ter condição de atuar nessa temporada. O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras trabalha para que ele volte na pré-temporada de 2026. E aqui vem uma informação importante. Há muita preocupação no Palmeiras de que apressar esse processo de recuperação coloque em risco a continuidade do Paulinho como jogador. Atleta dos mais caros, 18 milhões de euros investidos, além da cessão de 2 atletas para o Galo. Diante desse cenário, e por tudo que o Paulinho passou nos 6 primeiros meses do ano, o Verdão pretende, sem nenhuma pressa, recuperar o Paulinho para que em janeiro, na reapresentação do elenco, ele treine sem limitações ao lado do restante do elenco. Existia uma intenção, uma perspectiva, uma vontade de contar com o Paulinho na reta final dessa temporada, até porque o Paulinho se mostrou extremamente capaz nos jogos da Copa do Mundo de Clubes. Mas essa ideia foi descartada diante da possibilidade de o Paulinho voltar sentindo dores. Só para completar a tendência é que ele comece a fazer trabalhos leves em campo entre novembro e dezembro e precise, depois disso, de mais 30 a 45 dias de transição física. Só para completar, registrar que o Palmeiras realizou nessa quarta-feira o último treino antes do jogo contra a LDU com portões fechados. A torcida do Palmeiras pediu para que houvesse um treino aberto. Essa possibilidade foi descartada pela comissão técnica, que queria um treino sem presença de pessoas, jornalistas, torcedores, para que todos os últimos ajustes para o confronto contra a LDU pudessem ser feitos. O Palmeiras precisa reverter a derrota por 3-0 na noite dessa quinta-feira para chegar à final da Libertadores, confronto contra o Flamengo. Descobriu o prêmio prometido pela diretoria do Flamengo a jogadores e comissão técnica do Flamengo em caso de conquista da Libertadores. Você sabe que o rubro-negro passou pelo Racing, empate em 0-0 nessa quarta-feira e a classificação para a final. Pois bem, se na decisão em jogo único, em Lima, no Peru, o Flamengo se sagrar campeão, os atletas terão direito a 40% do prêmio prometido pela Conmebol. A entidade que cuida da Libertadores dará ao campeão desse ano 24 milhões de dólares, ou 129 milhões de reais. O prêmio é de 40% por atletas e comissão técnica, isso equivale a 51 milhões de reais. Esse prêmio de 51 milhões será pago de forma proporcional. Os atletas que mais participaram da campanha têm direito a um bicho maior. Dá para dizer que os jogadores titulares absolutos vão ficar com algo na casa dos 3 milhões de reais. Bicho gigante, o maior já pago na história do Flamengo. Vale a lembrança de que na temporada passada o título da Copa do Brasil valeu 40% do prêmio. A diferença é que na Libertadores da América o prêmio pago pela Conmebol é bem maior, superior ao pago pela CBF. Em 2019, naquele ano mágico com o Jorge Jesus, os atletas do Flamengo ficaram com 33 milhões de reais pelo título da Libertadores e 28 milhões de reais pelo título do Campeonato Brasileiro. Só para completar, registrar que o Flamengo fez grande primeiro tempo contra o Racing na Argentina, nem precisou ficar só se defendendo, criando inúmeras oportunidades para abrir o placar. No segundo tempo, depois de uma expulsão, para mim, injusta do Gonzalo Plata, o Racing se lançou ao ataque, começou a levantar bolas de todos os lados, fez pressão nos minutos finais, mas o Flamengo conseguiu segurar o 0-0, que lhe colocou na decisão da Libertadores mais uma vez, placar agregado de 1-0. Gol do Carrascal no fim do primeiro jogo, no Maracanã, assegurou o Flamengo na decisão. O Flamengo agora aguarda pelo vencedor de LDU ou Palmeiras. Na minha opinião, se o adversário for a LDU, o Flamengo encaminha mais um título de Libertadores. Se a decisão for com o Palmeiras, aí o buraco é bem mais embaixo. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!